Com toda certeza, o governo Lula vem sofrendo críticas e, principalmente nesse último andado, as críticas ficaram cada vez pior, né? E dessa vez a gente viu que o Lula teve várias falas polêmicas, várias falas com duplo sentido e principalmente várias falas que desagradaram o povo brasileiro e até o cenário internacional. E dessa vez, Lula começa a falar sobre a humanização ao combate a pequenos crimes, algo que para a comunidade de direitos humanos aí é bastante favorável. Mas e os brasileiros? O que os brasileiros acham sobre isso, né, gente? Segundo as informações que a gente viu, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na quarta-feira que desejava então humanizar o combate aos pequenos crimes. A declaração meio que ocorreu quando o Flávio Dino estava saindo aí no evento, né, praticamente de ministro da Justiça e de Segurança Pública. De acordo com Lula, o caminho para reduzir a criminalidade é um programa do governo federal de pé de meia. O projeto ele vai ter como objetivo, então, pagar uma espécie de bolsa de estudos, uma poupança para manter alunos pobres no ensino médio. O programa também vai dar uns bônus para quem fizer Enem. Se a gente acreditar na formação de um novo ser humano baseado na educação, família e humanismo, não se tem outro jeito, diz Lula então no evento. E uma coisa tão difícil de muitas vezes é que os países ricos, como os Estados Unidos, acham que o combate às drogas será resolvido colocando bases militares na Amazônia ou na Colômbia. O problema é que droga, o problema é saber como o país rico vai cuidar aí dos seus usuários, né? O Lula ele meio que usou essa fala, segundo a revista Oeste, publicando numa espécie de sentido que deve sim, vamos ver como eu posso explicar isso para vocês entenderem, né? Lula quis humanizar os pequenos crimes, meio que falando assim, olha, não adianta só colocarmos as bases militares, não adianta só ter a polícia, sendo que não investimos nesse processo inteiro aí, praticamente de cuidar do cidadão, né, de dar um suporte um pouco maior, pelo que eu entendi. Por um lado, eu acho que está certo. Sim, acho que está certo. Querendo ou não, se você der uma estrutura maior, financiamento na escola e ajudar, realmente pode aí reduzir um pouco a criminalidade, né? Dar mais oportunidades para as pessoas. Mas assim, financiamento, enviar dinheiro para o ensino médio, para financiar aluno, eu não acho que isso aí vai ser uma medida boa, mas eu acho que poderia ter outros meios de infraestrutura que o Lula poderia usar, como, por exemplo, fornecer ou então colocar um dos requisitos, né, a mais, assim, para algum outro programa social, ou então, talvez, além disso também, dar um incentivo maior do governo para que as pessoas estudem, porque assim, o governo paga a bolsa, mas o incentivo grande não é tanto assim. E aliás, não adianta só colocar a pessoa na escola, sendo que as escolas são todas estruturadas para manter uma pessoa lá dentro, tanto ela sendo de periferia, quanto sendo aí classe média praticamente, e as escolas públicas não têm uma estrutura tão boa. Então, querendo ou não, é uma ideia boa, mas assim, não facilitou tanto, assim, não foi muito útil na minha visão. Por outro lado, o que vem trazendo muitas polêmicas é o fato de que muita gente ficou na dúvida se Lula ele teria feito o quê? Teria liberado os pequenos furtos que você poderia simplesmente, eu quero roubar um celular ali, eu vou roubar e tá liberado, não vou ser preso. O que estava rolando, né? Então, meio que não é verdade esse fato que o Lula tinha, assim, liberado, né? Ou então vai liberar os pequenos furtos, como de celular, falando principalmente porque muita gente passa fome, né? O post meio que foi vinculado, assim, com o Twitter dele, né? E muita gente considerou que fosse verdadeiro. Meio que o post foi publicado falso. E o post dizia simplesmente que em 1º de janeiro de 2023 eu iria assumir a presidência e uma das primeiras coisas que iria fazer é então liberar os pequenos furtos e muita gente passa fome, né? Então não podemos condenar o próximo por roubo de celular, tá? Meio que isso aí foi uma montagem, não foi criticado, não tem nada, gente, pelo amor de Deus, não tem nada que fale sobre uma lei que tenha liberado os pequenos furtos. E, aliás, assim, até se existisse uma lei que fosse feita assim, ela seria inconstitucional, porque fere vários e vários direitos aí que a gente viu na Constituição, né? Mesmo a gente sabendo que existem leis que praticamente são feitas para condenar o roubo, né? Muitos juízes aí, muitos delegados, a gente vê que acaba liberando as pessoas, né, os presos,
Muitos casos a gente já viu, principalmente no Rio de Janeiro, de que pessoas vão lá, assaltam um dia, no outro estão aí na rua, né? É meio dizer que a lei no Brasil não é muito eficaz, né? É meio que uma lei de balela aí que a gente tem só de enfeite que tá lá na Constituição. Mas assim, algo escrito sobre esse tema não foi publicado, eu não vi nada ainda falando sobre ter liberado pequenos furtos. Até mesmo que isso aí seria uma audácia. Eu acredito que os brasileiros não iam aceitar isso de forma alguma, né? Mas assim, como eu disse, o Lula vem trazendo várias polêmicas, né? E a gente já viu muitas polêmicas dele, principalmente nesse último ano, de falar aí, não somente dele, tá? Como também de seus ministros falando abobrinhas. E dessa vez, já que a gente citou ministro, vamos entender o que está acontecendo, né? Porque parece que os ministérios aí estão sofrendo um enorme rebuliço, a gente pode falar assim. Porque parece que Lula, nos seus últimos anos de mandato, não queria trocar os seus ministros, mas agora em 2023 o bicho tá pegando e parece que os ministérios aí estão meio que assim, um pouco a deriva até pior do que na era do Bolsonaro, que muita gente chegou a falar que Bolsonaro trocava muitos ministros, mas parece que Lula agora tá conseguindo ganhar. O Lula, ele conseguiu chegar à quinta, né, troca de ministro e acaba aí relembrando as mudanças de outros presidentes, né? Então, resumindo, não foi só ele, mas assim, Lula tá começando a mudar aí e conseguir tomar o ranking de pessoas que mais trocaram de ministro, né? Os presidentes que mais trocaram de ministro. Meio que na quinta-feira, ou seja, hoje, gente, será efetivada, né, a quinta troca de ministro do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Ricardo Lewandowski meio que assume o Ministério da Justiça e Segurança Pública no lugar do Flávio Dino, porque o Flávio Dino agora vai ser ministro do STF, então não tem como ele ficar com os dois cargos ao mesmo tempo. Desde a redemocratização, algumas coisas assim meio que comum com todos os presidentes foi meio que a troca, né, de titulares das pastas do primeiro ano de mandato. Então, normalmente os presidentes entram, né, eles trocam tudo, renovam, colocam gente mais ou menos que segue as linhas dele, né? Mas a exceção a essa regra é justamente Lula lá em 2003, porque em 2003 ele simplesmente manteve toda a pasta de ministros. Então, 2003 ele não teve nenhuma troca, tá, gente? Continuou os mesmos ministros, a mesma regrinha. Mas já em 2023, ele conseguiu, assim, bater o recorde supremo, né? Do que ele não fez nos seus últimos mandatos. Meio que Lula, ele fez arranjos aí no time de ministros, meio que principalmente para alocar, né, alianças e consolidar apoio, então, no Congresso. A gente viu muito isso. E, contudo, segundo os desdobramentos, né, dos atos que aconteceram lá no 8 de janeiro, a gente viu que o general Gonçalves Dias, que era o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, pediu demissão do cargo. E a gente até sabe por que ele pediu demissão do cargo, né? Depois daquele rolê todo aleatório que aconteceu do 8 de janeiro e que descobriu muita coisa que estava acontecendo, né? Em junho, a ministra, né, do Turismo, a Daniela Carneiro, meio que tinha aí que estava por conta, né, da União Brasil, meio que no governo Lula ela acabou também deixando justa causa e meio que, tipo, abandonou aí o cargo, falando aí, né, supostamente por assédio da direção nacional da legenda. Então, resumindo, também deixou o cargo. Em seguida, a própria Ana Moser e Márcio França, meio que ministros dos esportes e do Portos e aeroportos, meio que praticamente também foram aí, né, substituídos pelo André Fuzuca e propriamente o Silvio Costa Filho, né? Então, resumindo, foram aí, se você já contar, já tem 5 pessoas que foram trocadas, né, durante esse período do governo Lula. Para vocês terem mais uma ideia aqui, olha esse quadrinho aqui, né? Meio que vem um ranking aí dos números que foram mais trocados, né, de ministros, né? Então, teve o Sarney, que lá em 1985 trocou 2 ministros. Já o Fernando Collor também trocou 2 ministros, né? O Itamar Franco, que foi 7 ministros. O Fernando Henrique Cardoso, que foi somente um ministro. E o Lula lá em 2003 ficou sem trocar nenhum ministro. Até aí, então, surpreendente, né? Até surpreendente. Agora, já no governo da Dilma, teve assim, né? Parece que não deu muito certo os ministros, porque teve 9 trocas, né? Michel Temer também teve 7 trocas, o Bolsonaro foi só 3, embora muita gente critica ele por ter trocado várias vezes ministros.
Assim, em comparação aos outros, para você ver, não foi tanto assim. E só em 2023, em um ano de mandato, a gente viu que o Lula já trocou 5 ministros. E o que pode piorar isso é que com a criação de novos ministérios, como o Lula fez, então eu acho que assim, a troca de ministros pode aumentar bastante nesse mandado do Lula agora. Então, provavelmente vai ter muita troca de ministros e esse número não vai ficar tão baixo assim. Esse número com certeza vai subir de 5, chegando a quase 10 e provavelmente o Lula chega no primeiro no ranking aí de troca de ministros, né? Vai ultrapassar a própria Dilma. Mas é isso, gente. As informações são essas. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Coloca para mim o que você acha dessas trocas de ministros e até mesmo o que você acha sobre, vamos falar assim, liberar os pequenos furtos. Você ia aceitar que isso fosse liberado ou não? O que você faria? Coloca nos comentários e a gente volta com mais vídeo amanhã.